Olá, professor. Espero que o senhor esteja bem. Eu, Camille, Caroline, Karine, Stephanie de Elementos 3, irei apresentar nosso seminário baseado no artigo com o tema de análise do tratamento de efluentes em uma indústria de produtos alimentícios. Olá, professor. Aqui quem fala é a Karina. Bom, as indústrias de alimentos são poluidoras e geradoras de resíduos, uma vez que consomem grande quantidade de água e geram efluentes com carga orgânica elevada. O tratamento de efluentes é um ponto estratégico quando a referência é a diminuição dos impactos, a preservação do meio ambiente, o aumento da eficiência e até mesmo a redução dos custos. As altas concentrações de lipídios presentes nesses efluentes podem ainda causar poluição no meio ambiente através de alterações da bioaquática, sendo de sua importância o tratamento. Existem processos anaeróbios, mas geralmente o tratamento dos efluentes industriais são realizados através dos processos aeróbios. As análises dos efluentes podem ser feitas através de análises laboratoriais que compreendem os parâmetros de DBO, DQO, surfactantes, óleos e graxas. E também por análises operacionais, que medem o pH e temperatura. A coleta do efluente tem início na entrada da estação de tratamento e o final é realizada na saída de estação de tratamento. Agora eu, Stephanie, irei falar sobre a análise de demanda bioquímica de oxigênio. Para analisar a quantidade de remoção de matéria orgânica, é realizada a análise da DBO, dos resíduos líquidos na entrada, chamado de efluente bruto, e saída, chamado de efluente tratado. A DBO foi realizada nesse artigo em temperatura constante de 20 graus e período de incubação fixo de 5 dias. E através deste parâmetro, pode-se verificar a porcentagem de remoção de matéria orgânica durante o processo de tratamento. É importante a realização da remoção adequada da matéria orgânica, pois se tiver altos índices de DBO, podem gerar alterações nos corpos hídricos e grandes impactos no meio ambiente como um todo. Essa demanda bioquímica de oxigênio foi um indicador utilizado para a realização das análises da matéria orgânica juntamente com a DBO. Os resultados são geralmente mais rápidos que as análises de DBO. Os resíduos líquidos foram coletados na entrada, o chamado efluente bruto, e saída, o chamado efluente tratado. Os surfactantes ou detergentes são os compostos que reagem com o azul de metileno em determinadas condições. Por isso, são designados como substâncias ativas ao azul de metileno. Para a análise deste parâmetro, foram realizadas coletas de amostras na saída, o efluente tratado. A análise deste parâmetro teve como objetivo verificar se o efluente tratado atende aos limites de lançamento de surfactantes. Lembrando que as coletas das amostras foram realizadas por laboratório contratado e credenciado para a realização da análise deste parâmetro. Oi, professor. Aqui quem tá falando é a Carol. Eu vou falar sobre os óleos e graxas. Óleos e graxas, eles são hidrocarbonetos, gorduras, ésteres, entre outros, de origem animal, mineral ou vegetal. Na indústria, no artigo fala que eles verificaram a grande importância de eliminar esse poluente, pois quando está presente no meio ambiente, diminui a área de contato da superfície da água, causando alterações muito negativas ao ecossistema aquático, se for descartado inadequadamente. Eles também verificaram que os setores que mais utilizavam eram da produção e também no setor de manutenção industrial e mecânica de autos da indústria. Eles fizeram análise operacional todos os meses na própria estação de tratamento e essas amostras foram realizadas por laboratório contratado. Eles usavam a referência da norma técnica da FEEMA,
que determina que o limite de 20 mg por litro de óleos minerais e 30 mg por litro de óleos vegetais. O resultado obtido foi uma média que deu acima do padrão de referência, chegando na média de 84,34 mg por litro de óleo e graxa bruto. A alta concentração está relacionada com um grande uso em todos os setores da indústria de alimentos e no setor mecânico. Análise de pH. O pH ele é um grande indicador importante, pois auxilia para verificar a acidez ou a basicidade do efluente bruto e tratado. As análises foram realizadas de forma direta e manual, a cada hora, todos os dias, por um período, usando como padrão de referência também a norma técnica da FEMA, que diz que um efluente líquido pode ser lançado ao meio ambiente caso o pH esteja entre 5 e 9. Depois das análises feitas, chegaram ao resultado que o efluente líquido sempre ficava entre 7 e 8, atendendo às determinações da legislação vigente. Análise de temperatura. Para verificar se a temperatura atendia às determinações da legislação, eles pegaram a referência da FEMA, onde lá dizia que a temperatura deve estar inferior a 40 graus Celsius. Assim, quando eles realizaram a coleta de dados, eles fizeram ela manual e direta a cada hora. E os resultados obtidos foram que a temperatura sempre ficou numa faixa de 20 a 30 graus Celsius, dentro dos limites de tolerância da legislação. Agora eu, Camille, vou falar sobre o mapeamento da estação de tratamento de efluentes, algumas etapas. Vale lembrar que o tratamento tem como objetivo diminuir os problemas ambientais, ou seja, proporcionar uma redução de poluição, dessa forma, respeitando a legislação. De acordo com o fluxograma, o item de elevatória consiste no efluente industrial, obtido dentro do local, nesse caso, o setor de produtos alimentícios, que nessa etapa o efluente chega por meio da gravidade e é bombeado para a etapa 1 do tratamento. Nessa etapa, ocorre a separação dos resíduos grosseiros, por exemplo, os panos, que depois são retirados de forma manual e após isso tem um destino adequado, prevenindo descartes prejudiciais. Assim, depois, o efluente industrial passa por uma caixa separadora de água e óleo, abreviada pela caixa SAO no fluxograma, ocorrendo a separação de água e óleo. Além disso, ocorrendo a decantação de variados resíduos, como areia e terra. Bom, no tanque de equalização, o efluente industrial é bombeado no fluxo decantador, ocorrendo as dosagens em diferentes variedades de produtos químicos como soda e polímero. Também o fluxo decantador é responsável pela aderência de microbolhas de ar, promovendo a floculação de iodos e decantação de materiais sólidos até mesmo do iodo pesado, proporcionando também a homogeneização do efluente, que tem como objetivo tornar o tratamento contínuo e sem alterações de vazão. Na lagoa de aeração, o efluente industrial segue o fluxo por gravidade, com a finalidade de redução da matéria orgânica através do iodo ativado. Depois, o efluente industrial é enviado ao decantador, que opera através de um processo de reciclo do efluente através de bombeamento. O iodo decantado é bombeado para o tanque de iodo. Após esses processos, o efluente final tratado é lançado no meio ambiente.
O efluente sanitário é bombeado da elevatória diretamente para a lagoa de aeração, onde se mistura com o efluente industrial e segue o mesmo fluxo indicado anteriormente, ou seja, ele é encaminhado para o decantador e o efluente final tratado é lançado no corpo receptor. O iodo encaminhado para o tanque de iodo, com agitação interna a ar, recebe a adição de cal hidratada para aumentar a consistência do resíduo. Após a mistura, o iodo é encaminhado para o filtro prensa para deságue, colocado em uma caçamba para transporte e destinado para aterro sanitário, através de empresa credenciada. Na conclusão, por fim, podemos analisar que as etapas do processo de tratamentos apresentam eficácias na indústria alimentícia. Além disso, minimizando os impactos ambientais previstos pela legislação. Entretanto, como em todos os casos, apesar de apresentar suas vantagens, tem suas desvantagens. Nesse caso, seria o tratamento e a geração de iodo desaguado para o descarte em aterro sanitário, já que no Brasil possui grandes tensões e um dos objetivos é diminuir as mesmas. Além disso, também o alto custo das etapas desde iniciais e a finais,